Vamos à Conexão Brasília. Na Rádio Bandeirantes, Conexão Brasília, com Rodrigo Orengo. Para Planalto, conectando pessoas e destinos, e Cindy Lojas Porto Alegre. MEI, facilite seu dia a dia com benefícios exclusivos. Associe-se em cindylojaspoa.com.br. Bom dia, Brasília. Bom dia, Orengo. Muito bom dia, Osiris. Sérgio, bom dia a todos. Bom dia. E por enquanto nada de discussão aqui em Brasília, é de corte de gastos, é redução de despesas. E essa é a grande crítica que se faz aqui ao governo federal quando se anuncia um pacote de tentativa de aumento de receita. Então, super salários, também revisão de aposentadorias de militares, as próprias emendas parlamentares ficaram pelo caminho. O que a gente vê aqui nessa discussão de substituição do aumento do IOF, por enquanto, é só substituição de aumento de impostos, como LCA, LCI, você taxar lá em 5% aquelas letras imobiliárias, também do agronegócio, e aí já vem reação grande dos setores, o agro se manifestando pela frente parlamentar, dizendo que isso vai afetar investimentos do agro, porque é um fundo de renda fixa que investe e levanta recursos para o agro, imobiliário também, também grandes administradoras já reclamando que isso pode ser repassado para o consumidor. Agora, no fundo, o que a gente vê é o seguinte, muita discussão sobre a necessidade de aumentar a arrecadação para cumprir as metas lá de arcabouço fiscal, mas do outro lado, a redução de despesa, o dever de casa, realmente fica pelo caminho. Então os parlamentares tinham a expectativa que discutissem finalmente a trava ao super salário, que é aquele servidor que ganha mais do que o teto do funcionalismo público, ganha mais do que o salário do ministro do Supremo Tribunal Federal, R$44 mil, porque você adiciona aí verbas indenizatórias, auxílios, como auxílio moradia, e outros tipos de auxílio, você vai colocando isso na balança e o custo final do extrateto, de quem ganha mais do que o teto do funcionalismo público, chega a 10 bilhões de reais por ano. Então é um recurso que seria muito bem-vindo agora se realmente travassem essa liberação, Tinha que colocar um teto do teto, ou fazer que o teto não fosse furado. Mas essa é uma discussão que ficou, primeiro, do pacote de corte de gastos, não foi aprovada. Também agora, uma discussão que não entra no Congresso Nacional, e já tentaram outras vezes. E aí o que funciona sempre é a pressão das grandes corporações, representantes de altas carreiras do funcionalismo público. Claro que a gente não está falando da base do funcionalismo, principalmente do executivo, aqueles que ganham menos, estão lá com salários defasados, há tempo, sem reajuste. A gente está falando do topo. Quem ganha realmente muito e está ganhando acima do ministro do Supremo. Isso representa um custo muito grande. Previdência de militares também. Tema espinhoso. Sempre gera reação da caserna. Então fica pelo caminho. E tem que falar das emendas parlamentares, que de 2014 para agora cresceram de forma estrondosamente. Cresceram muito. Por quê? Lá representavam 5 bilhões de reais. 5 bilhões de reais em 2014. Agora já passam de 50 bilhões de reais. Então o crescimento é estrondoso e a gente sabe que o parlamento, se tem uma coisa que não quer discutir, é redução de gasto com emenda parlamentar. É aquele recurso que vai lá para o Estado, que vai lá para o município, que vai para a construção de uma ponte, a reforma de uma escola, a prestação de serviço, a prestação de contas daquele parlamentar, eles não querem nem falar sobre isso. Então, se tem aí reclamação de sobra, falta também uma participação e os poderes compartilharem a responsabilidade. E aí vamos falar de judiciário também, que até agora não entrou nessa discussão. Faz sentido um magistrado ter 60 dias de férias todo ano, muito mais o dobro do que um trabalhador comum, e ainda receber, se quiser vender 20 dias de férias, então tem lá 60 dias e pode vender 20 dias. E claro, quem paga essa conta é o contribuinte. Então o custo disso é muito grande e isso está pesando nas contas. Por enquanto, só discussão de tentativa de aumento de arrecadação, mas sem discussão de apertar o cinto e cortar despesas. Só seria feito mesmo com uma reforma administrativa mais profunda, mas por enquanto, sem expectativa disso no Congresso Nacional, e a gente está de olho. Um grande abraço, até mais. Um abraço, Orengo, um abraço à nossa redação lá de Brasília.